A gente vai ouvir agora o Danilo Micali Pereira. O Danilo é biomédico e faz doutorado em Biologia Estrutural e Funcional na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. A partir da genética e da epigenética, ele quer entender como experiências sofridas pelas mulheres antes da gestação podem afetar seus bebês. O Danilo tenta nunca perder uma oportunidade de falar empolgadamente sobre coisas de que gosta. E ele gosta de muitas coisas. É apaixonado por sorvete, pela língua inglesa, pelo pôr do sol, por organizar coisas e, principalmente, por epigenética. Danilo, queremos ver sua empolgação. Pode começar. Pode descer. É o toque. Alguém pode me dizer o que é isso? Exatamente. Uma célula da pele. Que a gente vai chamar carinhosamente de telule. E a telule, assim como todas as outras células da nossa pele, tem uma grande missão. Elas precisam garantir a sobrevivência do dono delas, que é um ser humano, que é onde elas vivem. Só que o dono da telule não ajuda muito ela nisso. O dono da telule vai para a praia sem usar protetor solar. Não tem uma dieta balanceada. Fuma há muitos anos. E a telule resiste a todas essas coisas. Mas chegou um momento em que uma coisa estranha começou a acontecer com a telule. Ela que se dividia uma vez por mês, começou a se dividir numa velocidade enlouquecedora. E, de repente, existiam várias telules. E essa divisão era tão rápida que nem todas as células formadas eram idênticas, porque não dava tempo. As células então perceberam: tem alguma coisa errada aqui. Eu preciso morrer, porque senão eu vou comprometer o meu dono. O problema é que elas não sabiam mais como fazer isso. E elas continuaram fazendo a única coisa que elas sabiam: se proliferar. E elas continuaram se proliferando. E elas se proliferavam cada vez mais. Até que chegou um ponto em que algumas dessas células adquiriram uma nova capacidade, que era de se locomover para novas regiões. E elas continuaram se locomovendo, se locomovendo. E quando elas perceberam, elas estavam se multiplicando em órgãos distantes, que não era mais a pele, era o pulmão, eram os ossos. Essa é a história de uma célula que lutou muito, mas que não conseguiu resistir. Mas, ao mesmo tempo, essa é a história de como eu perdi o meu avô. E, infelizmente, outras 600 mil pessoas esse ano também vão ter algum tipo de câncer. Então, eu não posso deixar de compartilhar com vocês que o câncer, a minha telule, pode ter algumas características genéticas que podem determinar quão resistentes elas vão ser. Mas é o ambiente que conta o resto. É o ambiente que determina o que é que vai acontecer nessa história. São as nossas decisões, são as nossas escolhas. E a pergunta que eu tenho para vocês hoje, e que eu gostaria que vocês meditassem nela, é: quais têm sido as escolhas que vocês têm feito? Obrigado. Parabéns, Danilo. Obrigado. Eu queria perguntar se os jurados têm alguma pergunta para o Danilo. Oi, Danilo. Olá. Boa noite. Parabéns pela apresentação, muito bacana. Obrigado. Bom, eu não sou da área, né, da medicina, então eu queria entender um pouco melhor o seu trabalho, porque você falou do câncer e depois você falou um pouco da epigenética. Como que essas coisas se ligam na sua pesquisa? No meu mestrado, eu estudei bastante câncer, estudei bastante epigenética. E o câncer é uma doença multifatorial.
Então, eu tenho... O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho envolvimento de características genéticas e eu tenho um envolvimento de características que envolvem o ambiente. E a epigenética estuda exatamente isso. Como é que o meu ambiente interage com a minha genética? E por isso que está tudo muito ligado. Então, as escolhas que eu faço, os meus hábitos, o ambiente em que eu vivo, às vezes eu consigo controlar algumas coisas, às vezes eu não consigo controlar outras, mas tudo isso influencia a minha genética e isso junto leva ao desenvolvimento ou não de uma doença complexa, por exemplo, o câncer. Então, é sempre o conjunto da história. Danilo, boa noite. Sou Carl, consultor-geral adjunto. Eu gostei muito da introdução em que eles disseram que você ama inglês. Então vamos começar lá. Eu adorei também como você começou com essa piada, foi fantástica. Obrigado. Absolutamente. Então, a minha pergunta tem muito mais a ver com a comunicação científica. Sim. Como você enxerga a comunicação científica dentro de sua carreira? Da minha carreira. Sim. Eu estou parando um pouquinho para pensar na minha história toda com essa pergunta. Eu descobri ao longo da minha vida uma paixão que eu tenho, assim, várias paixões. O inglês é uma delas, o sorvete também é uma paixão minha. Mas eu descobri uma outra grande paixão com um projeto social, que era ensinar. E eu tinha que ensinar alunos que não tinham base. Eles tinham uma deficiência muito grande. Então, eu tinha que sempre trabalhar do zero. E sempre foi incrível para mim conseguir trazer um conteúdo que fosse. Eu dei aula de inglês durante todo esse tempo. Então, independente do conteúdo, sempre foi um prazer para mim trazer esse conteúdo e destrinchar de uma forma que as pessoas conseguissem enxergar de uma forma palpável. E o que eu via dos meus alunos é que não importava do que a gente estava falando. Quando a gente fazia isso, os olhos deles brilhavam. E mais do que fazer os olhos deles brilhavam, a vida deles brilhavam. Eles enxergavam as coisas de uma forma diferente. Então, não importa se é inglês, não importa se é matemática, não importa se é física, ou um assunto sobre ciência, que envolve tudo isso junto. Eu acho que a divulgação científica é isso, é você fazer com que as pessoas vejam as coisas de uma forma diferente. E que elas possam pensar de uma forma diferente, que elas possam, às vezes, até acreditar em uma coisa que elas não acreditavam antes. Então, é assim que eu enxergo a divulgação científica na minha vida. Eu acho que, independente do que eu vá fazer no futuro, eu acho que não tem como eu deixar de lado essa vertente. Obrigado. Danilo, você é um grande talento. Eu me emocionei com a sua apresentação e mesmo que você não seja o finalista, eu trabalho com divulgação de ciência há muitos anos, você tem futuro. Então, eu estou torcendo por você. Adorei a analogia que você fez e como você contou sua história. Parabéns. Obrigado. Mais alguma pergunta? Não? Obrigado, Danilo. Obrigado. Obrigado.